Meus amigos, sejam bem-vindos e a situação é a seguinte. Eu vou mostrar um vídeo para vocês onde o jornalista Alexandre Garcia na CNN, ele diz aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo aqui nesse canal. Um dos nossos maiores problemas atualmente é o Congresso Nacional encabeçado aí pelo gordo do Rodrigo Maia. O trecho que eu vou mostrar para vocês do Alexandre Garcia, ele está ali colocando a culpa no Congresso Nacional por causa da Ford ter saído do Brasil, de ter encerrado a sua produção aqui no Brasil, quando toda a grande mídia, muitos jornalistas aí de esquerda caviar, muitos deles colocando a culpa no presidente Bolsonaro, inclusive o próprio gordo do Rodrigo Maia colocando a culpa no presidente Bolsonaro. O Rodrigo Maia escreveu aqui no seu Twitter: o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. Eu até poderia concordar com ele parcialmente quando ele diz que o problema é falta de credibilidade, de regras claras e de segurança jurídica, mas toda essa insegurança não é promovida pelo presidente Bolsonaro, é promovida pelo Congresso Nacional, pelo próprio Rodrigo Maia, que insiste em ficar boicotando esse governo e tudo de errado que ele faz ele coloca ali na conta do presidente Bolsonaro. O Rodrigo Maia, ele tenta a toda maneira, a todo custo, tentar passar um ar de credibilidade, de que ele é um parlamentar sério, de que o Congresso Nacional é uma instituição séria ao seu comando, mas ele foi a pessoa que escreveu isso aqui, ó, sobre a Coronavac do João Dória, da parceria dele aí com os chineses. Ele escreveu o seguinte: vitória da ciência com C maiúsculo, comemorando aí uma suposta eficácia de 78% da vacina dos chineses. Se ainda fosse 78% de eficácia, ainda estaria ruim. Eu quero de 90% para cima. Senão eu não sei nem por que foi comprado antecipadamente. Por que foi comprado antecipadamente isso pelo João Dória? E por que o Rodrigo Maia, além de elogiar o João Dória nessa questão, também endossa essa questão aí dos 78%? Porque saiu aqui no próprio Twitter, no próprio Redbird, dizendo aqui: Coronavac tem 50,38% de eficácia no mundo. A Indonésia fez lá uns testes, eles não conseguiram chegar nos 70%, ficaram ali nos 67, 66 e numa média mundial está sendo avaliado em 50%. O presidente da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional estava endossando esse tipo de narrativa, estava colocando que a vitória da ciência, uma vacina aí que foi calculada em 50% de eficácia, quer dizer, ainda endossa a mentira. Então, eu expliquei no meu último vídeo, o problema maior da Ford ter saído é porque ele estava acostumado a depender do Estado aqui no Brasil, porque a gente sabe que os embargos tributários em cima das empresas e até mesmo das grandes empresas como a Ford são muito grandes. Então, para eles serem competitivos, principalmente com os chineses que têm a mão de obra muito barata, eles precisam de subsídios do governo. Obviamente, isso durante o governo Bolsonaro acabou. Então, quem é a pessoa, quem é a entidade responsável por facilitar o empreendedorismo dessas empresas, dessas grandes empresas aqui dentro do Brasil, para que seja fácil empreender, para que seja fácil vender e produzir o seu produto? Quem é que faz isso? Obviamente, o executivo tem a sua parte, ele pode dizer qual é o projeto que ele quer que seja aprovado, qual é a demanda que deve ser atendida com maior urgência do que outras, mas quem vota esses projetos são o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, no comando aí do gordo do Rodrigo Maia, e não foi feito. Então eu vou deixar aí agora com vocês, onde o Alexandre Garcia, ele fala tudo isso que eu tô falando aqui de uma forma muito mais polida, e coloca aí realmente quem são os culpados pelo atraso que o Brasil está vivendo hoje. Bom, eu vou passar aqui o trecho do vídeo do Alexandre Garcia, vocês podem perceber aí que tem um pouco mais de 2 minutos e depois eu volto para comentar de novo, beleza? Saca só. O pessoal aí da Câmara e do Senado está discutindo a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Eu pergunto o seguinte: por que não chamam alguém como Salim Matter e perguntam para ele por que as coisas não andam aqui no Brasil? Por causa de vocês no Congresso Nacional. Só um pequeno parênteses, esse empresário que o Alexandre Garcia se refere, o Salim Matar, é dono de uma locadora de automóveis. Então ele entende aí por que a Ford saiu, ele está por dentro aí do setor automobilístico, beleza? Que querem manter o status quo, manter assim como tá bom, não vou mexer, né? Então é um Estado pesadíssimo, o Estado brasileiro é pesadíssimo, pesa, né? Pesa nas empresas, né?
E chamam o Alexandre Garcia de idiota por causa disso. Parece até que ele tá falando óbvio, a gente tem que diminuir o Estado, mas aí vinha a esquerdinha, nossa, a Globo devia ser punida por dar audiência uma vez para o Alexandre Garcia. O cara fala a verdade, a esquerdalha não aguenta, aí sobra apenas o xingamento. Cada vez que fecha uma empresa, né, fecha também a renda de um trabalhador, de uma família. Cada vez que fecha uma empresa, fecha um pedaço do Brasil. É a notícia mais grave de hoje. A coisa mais importante que aconteceu. Esse é um fato. Não é a notícia de conversa, disse isso, disse aquilo. Não, esse é um fato. Né? Que cria desemprego, ainda a Ford vai manter os contratos, os convênios, os acordos que foram assinados com os trabalhadores, né? Taubaté, por exemplo, né? Camaçari, né? Mas aí eu fico pensando, nessa fábrica de Camaçari era para ser edificada lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, do outro lado do rio, né? E não foi. Talvez se tivesse lá, estava mais perto do Mercosul, podia ser que ficasse. Agora eu pergunto também, né, por que vai investir na Argentina, para produção na Argentina, e não no Brasil? A gente olha para a Argentina, mas como a Argentina não está quebrada? Isso eu falei no meu último vídeo também. A Argentina está economicamente 1000 vezes pior do que o Brasil, mas mesmo assim a Ford decidiu ir para a Argentina. Isso é uma coisa muito simples, porque a gente tem o Lula e a Dilma lá da Argentina agora, que é o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, presidente e vice-presidente de lá. E toda a política de depender do Estado que eles tinham aqui no Brasil com Lula e Dilma, eles terão agora na Argentina. O microempreendedor lá na Argentina vai continuar se ferrando. Apenas mega empresas como essas construtoras como a Odebrecht e do setor automotivo como a Ford conseguirão se beneficiar de regimes socialistas como esse agora que a Argentina está vivendo. Mas deve ter mais vantagens que o Brasil, como o Paraguai está oferecendo mais vantagens que o Brasil. E quem é que oferece vantagens aqui no Brasil? É o governador, é o prefeito, é o presidente, é o ministro? Não, é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem o poder de modificar as leis. Né? Que tem, é praticamente o regime parlamentar que nós temos na Constituição de 88. Será que o Congresso não vai dar uma olhadinha nisso e se perguntar por que sai a Mercedes, pode sair a Audi, sai a Ford, que é simbólica? Então vocês perceberam o que o Alexandre Garcia falou, basicamente tudo aquilo que eu falei de uma forma mais polida, mas eu gostaria de apenas atentar para o que ele falou no final. Quem é que garante as facilidades para que o empreendedor possa realizar o seu trabalho, construir o seu produto, produzir o seu trabalho aqui no Brasil? Quem é que produz essa facilidade? É o prefeito? É o governador? É o presidente? Não, é o Congresso Nacional. Toda vez que o Bolsonaro ele acredita que tem alguma coisa boa que possa ser feito, isso tem que passar pelo Congresso Nacional. Tanto que se o Congresso Nacional decidir e bater o pé e dizer que alguma medida que o presidente Bolsonaro tenha tomado não vai mais entrar em vigor, não vai entrar em vigor, porque o próprio presidente Bolsonaro não tem a última palavra. O presidente Bolsonaro ele pode criar uma medida provisória, daí o Congresso Nacional vai lá e veta essa medida provisória. Daí o Congresso Nacional pode, sei lá, ficar discutindo sobre algum projeto, coloca esse projeto pra frente, mas o presidente da República decide de que esse projeto não é bom e veta esse projeto. Mas o Congresso Nacional tem o direito de vetar o veto do presidente da República. Então, no final, se o Congresso Nacional não quiser, o presidente Bolsonaro não faz absolutamente nada. Então, o governo, ele cria ali os projetos, ele coloca ali mais ou menos, ele faz a pauta que o Congresso Nacional vai discutir ao decorrer do ano, apesar de que no que a gente está vendo hoje, o Congresso Nacional aí com o Rodrigo Maia, eles discutem aquilo que eles querem, eles deixaram um monte de medidas caducarem aí do governo Bolsonaro. Mas sim, o governo ele é responsável por guiar essas pautas, mas não é o que acontece no Brasil. Eu até coloquei um dado nesses dias nos meus últimos vídeos, onde estava fazendo uma comparação de medidas provisórias que foram vetadas pelo Congresso Nacional do presidente da República. O do presidente Bolsonaro já passa de 30% das medidas provisórias que ele fez
vetadas pelo Congresso Nacional, e do Lula foram 0%. A gente sabe por quê. Foi na época do mensalão, o legislativo estava todo à mercê do executivo, porque o executivo estava pagando com dinheiro público esses deputados por fora, no que ficou conhecido aí como mensalão. Mas a verdade é que naquela época o Lula aprovava aquilo que ele queria e o presidente Bolsonaro não consegue fazer absolutamente nada. O Rodrigo Maia até... vamos aprovar aqui uma reforma da Previdência, vamos fazer uma outra coisinha aqui, mas mais da metade das medidas que o Paulo Guedes já queria ter implementado não conseguem ir pra frente porque o Rodrigo Maia não pauta. Reforma administrativa, diversas privatizações, etc, etc. Então o Alexandre Garcia, ele foi cirúrgico. Ele fala aquilo que eu já falei em diversos vídeos meus espalhados de uma maneira muito mais polida, de uma maneira muito mais precisa e com um impacto muito maior. Quando você vê um jornalista como Alexandre Garcia falando, apontando de fato quem são os culpados, o peso é muito maior. Então eu realmente fico muito feliz de ver o Alexandre Garcia literalmente falando sobre essa causa que eu acredito ser aí uma das piores. Rodrigo Maia vai sair, mas a gente corre o risco de ter o Baleia Rossi no lugar. A gente precisa que o Arthur Lira seja aprovado, senão mais episódios como esse da Ford continuarão acontecendo. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até o final. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com seus amigos, beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.